Amados, queridos irmãos e ouvintes, mais uma vez nós estamos no ar. Sara Brasil 93,9 FM, Ministério Semear de Evangelização, para fazer um convite muito importante para você. É o projeto Semear 2020 para Israel. Se o seu coração arde de desejo de pisar naquelas terras, e não é diferente, porque tudo aconteceu praticamente ali, e você colocar os olhos naqueles lugares e sentir no coração e respirar aquele ar maravilhoso que o próprio Senhor Jesus respirou no seu ministério terreno e por onde ele passou, as obras que realizou, tudo ali é algo maravilhoso. A velha Jerusalém, Monte das Oliveiras, Monte Carmelo, enfim, tudo ali é algo assim tremendo e inexplicável. Quer ir conosco, meu querido? É Projeto Semear 2020, no mês de julho. É através da Tropical Turismo, que está ali na Rua 1, número 170. Você vai até ali, dá o seu nome e já se prepare para esta viagem. Vai ser inesquecível esta viagem. Se você quiser maiores informações, é só ligar no 3224-9998. 3224-9998. Muito bem, e hoje nós falaremos de um tema que para mim é de suprema importância. É o que estamos vivenciando aí nos nossos dias. É o desfalecimento. Eu tenho me preocupado muito com isso. O desfalecimento. Talvez você pergunte o que significa o desfalecimento. Ora, desfalecer, perder o ânimo, perder as forças. Isto significa perder a capacidade de tomar decisões, de atitudes. Enfim, desfalecer é como se entrasse em um quarto, fechasse a porta e ali permanecesse enclausurado, sem visão, sem objetivo, sem ânimo, sem absolutamente nada. Ou talvez a tentativa de continuar vivendo uma mesmice tediosa. Esse desfalecimento, esse desânimo, esse desalento é o que tem acontecido com muitos nos nossos dias. Amados, aqui em Lucas, no capítulo 22, versículos 31 e o versículo de número 32, veja bem o que está escrito, queridos. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E sabe o que respondeu Pedro? E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Até a prisão e a morte. Isso em detrimento aos demais que estavam com ele. Ele chegou a dizer: se todos aqui quiserem te abandonar, tudo bem, mas eu, Senhor, jamais farei tal coisa. Eu estou pronto para ir à prisão e até à morte com o Senhor. E Jesus lhe respondeu e disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amados e queridos irmãos, a questão toda do desfalecimento, e baseado exatamente neste acontecimento, é que muitas vezes, como Pedro, nós também desconhecemos a nós mesmos. Por mais que alguém pense que conhece a si mesmo, ele vai chegar um momento em que ele terá que tomar
uma decisão, e ele vai compreender que, na verdade, tudo aquilo que ele achava ou pensava de si mesmo não é exatamente aquilo que ele pensava ser. Veja o caso de Pedro. Pedro era muito afoito, e ele simplesmente chegava e dizia o que estava na sua mente, mas sem fazer uma introspecção na sua própria vida. Jesus estava dizendo para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar ou peneirar a sua vida como trigo. Mas eu roguei por ti. E olha o que o Senhor disse: para que a tua fé não desfaleça. Jesus sabia muito bem que qualquer maneira que se fizesse para cirandar ou para peneirar a vida de Pedro, talvez não sobraria absolutamente nada. E fica evidente quando o Senhor diz aí, ó, quando te converteres, confirma os teus irmãos, que isso quer dizer, não havia ainda uma conversão, alguma coisa sólida na vida, nem de Pedro, nem dos demais apóstolos até então. Jesus sabia que o que Satanás estava requerendo de Deus concernente à vida de Pedro era algo muito sutil, dentro da sua astúcia, da sua sagacidade, pois Pedro tinha em si uma liderança natural para com os demais. E Satanás, obviamente, conhecedor, porque ele fica rondando, ele não lê os nossos pensamentos, mas ele sabe muito bem a capacidade que cada um de nós temos para responder a determinadas situações. E ele sabia que cirandando a vida de Pedro, peneirando a vida de Pedro, isto é, levando a Pedro a uma provação profunda, ele iria desfalecer. E no seu desfalecimento, obviamente, ele levaria os demais apóstolos também. Satanás sabia disso. E Jesus também sabia que o perigo era muito grande e que Pedro poderia, sim, desfalecer. Mas o Senhor se antecipou, como ele sempre faz. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não venha ficar estagnada, apática, a ponto de você voltar à mesmice da existência tediosa de outrora. Jesus sabia disso, e ele se antecipa na sua intercessão para que tudo aquilo que viesse a acontecer com Pedro não fizesse que a sua fé viesse a desfalecer. Amados e queridos irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque Satanás não mudou a sua estratégia nos nossos dias. Não mudou. E ele sabe muito bem que muitos daqueles que dizem como Pedro, estou pronto, na verdade nem se conhecem. E ele também sabe que estas pessoas talvez não suportariam ser cirandadas, peneiradas como trigo. E ele sabe como fazer para que a fé venha a desfalecer. Quantas e quantas pessoas nos nossos dias estão vivendo exatamente esse desfalecimento, esse desânimo, esse desalento em sua própria vida, naquilo que deveria, como proposta de Deus, realizar para o Senhor, estão estagnadas. E muitos desses que têm conhecimento do Senhor estão vivendo tediosamente uma existência de mesmice o tempo todo e não conseguem deslanchar, estão desfalecidas. Eu fico maravilhado
com o que o Senhor estava dizendo a Pedro. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não é bem, Pedro, aquilo que você pensa de si mesmo. No momento exato em que você terá que demonstrar aquilo que está dizendo, você não vai conseguir. E aconteceu exatamente isso. Exatamente como Jesus lhe disse. Vieram ao Getsemane, prenderam o Senhor. Ele tentou a sua reação em glória com uma espada, cortando até a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas o Senhor o repreendeu. Aquele que lança a mão da espada, a espada perecerá. E como o Senhor Jesus disse, todos fugiram, inclusive Pedro, que começa então a ser cirandado, começa então a ser peneirado. Peneirado como? Na sua própria covardia. Ele disse que estaria pronto, mas agora não estava. Ele foge diante do perigo iminente de perder também a sua própria vida, mas ele disse que estaria pronto até para morrer com o Senhor. Mas não era verdade. Ele pensava que era, mas não era. E ele foge. E ele começa a seguir a turba que levava o Senhor Jesus debaixo de pancadas para a casa de Caifás, observando, e a Bíblia diz que ele ficava ali para ver o fim. E quando ele chega à casa de Caifás, aí sim ele é mais peneirado ainda. E começa a não sobrar nada de Pedro. Quando uma criada olha e diz, olha, tu és um deles. Pedro diz, eu não sou. Estás louca? Eu não sou. E vai para o outro lugar. De repente uma outra lhe encontra e diz, não, você é um deles. Não, não sou, não conheço. Não, você estava com ele. Não conheço esse homem. E por 3 vezes, como o Senhor disse, ele nega que conhecia o Senhor Jesus. E o galo canta quando o Senhor estava saindo para ser levado a Pilatos. E Jesus olha para Pedro, aquele olhar profundo e penetrante, mas cheio de misericórdia e graça. E Pedro chora amargamente. Amados, nesse peneirar veio desfalecimento. Sabe por que o desfalecimento de Pedro? Porque depois de tudo isso, mesmo Jesus ressuscitado, aparecendo a Pedro, ele continua no processo de desfalecimento. Ele continua, é tanto que ele volta para a Galileia, ele permanece ali no mesmo lugar de outrora e chega a tomar uma decisão terrível, frustrada. Vou pescar. E os outros que estavam com ele disse, nós vamos também contigo. Era como se Pedro dissesse, acabou, não tem mais nada para fazer, mais nada. Ele estava nesse processo de desfalecimento pela proposta frustrada que ele fez, quando ele disse, estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer com o Senhor. Ele se frustrou. E a decepção aí que ele teve foi com a sua autoavaliação. Meus queridos e amados irmãos, se nós formos lá no Evangelho de João, lá no capítulo de número 21, e eu faço questão de ler isso para você, veja o que estava acontecendo com Pedro. Lá em João, capítulo de número 21, verso 1 e 2, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim, estavam juntos Simão, Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Olha o que disse Pedro. Disse-lhe Pedro, vou pescar, quer dizer, desiludido, desanimado, desalentado e no processo de desfalecimento da sua própria fé. Porque foi exatamente dali que o Senhor os chamou para serem pescadores de homens. Foi exatamente ali que eles deixaram as suas redes para seguir ao Senhor, com um propósito definido
de serem instrumentos e testemunhas do nosso Deus. Mas ele volta para o mesmo lugar e volta a tomar uma decisão que ficara para trás. Vou pescar. E disseram-lhe todos os que estavam com ele: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. A frustração continua, o desfalecimento continua. Pedro conhecia muito bem as águas do mar da Galileia, os cardumes, mas naquela noite nada apanharam. Era a frustração, o desfalecimento de Pedro. E agora, longe daquele propósito e projeto de Deus, ele não iria conseguir se realizar absolutamente em nada. Eles não apanharam nada naquela noite. Que coisa tremenda. Pois é, querido, ele estava nesse processo que o Senhor já havia antecipadamente orado, intercedido em favor dele. O desfalecimento, pela proposta frustrada, pela decepção com a sua autoavaliação. Talvez você esteja vivendo assim esse desfalecimento, esse desânimo, esse desalento. A sua vida está tediosa, é uma mesmice em todo o tempo, não muda nada. Talvez você esteja nesse processo de frustração, está frustrado ou frustrada contigo mesmo. Está frustrado, você pensou que podia, você até disse que seria assim a partir de agora, a minha vida com Deus será assim, estou pronto para qualquer coisa. Mas você resvalou os pés. Não foi como você disse, nem como você pensou. E diante de uma situação, talvez de tentação ou de uma provação, você resvalou os pés, você transgrediu, você pecou. E por causa disso você começa com auto-julgamento. Isso por causa da sua frustração e a sua decepção, porque a avaliação que você fez de você mesmo te frustrou, não é nada disso. E você então se acha indigna de falar com Deus, de recomeçar novamente, de abrir o coração para o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor está certo em tudo, no julgar, no falar. Você está sem forças para isso, porque você também não se julga digna sequer de falar com Deus, porque você o entristeceu, você o feriu, você o negou até nas suas atitudes. E esta autoavaliação está te consumindo, porque fora dele você não consegue ter alegria, gozo e realizações. É o desfalecimento. Sabe o que o desfalecimento faz, querido? É o que fez com Pedro. O desfalecimento faz da fé uma fé inoperante. E a vida diária uma mesmice. Olha o que aconteceu com Timóteo. O filho, na fé do apóstolo Paulo, quando Paulo foi preso, e agora ele fora sentenciado à morte, Timóteo começou a desfalecer na fé de tal maneira que ficou inoperante e voltou à vidinha diária na sua mesmice. Foi necessário que Paulo escrevesse a Timóteo, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, reavives o dom que há em ti, que foi lhe dado pela imposição das minhas mãos e de todo o presbitério. Você é chamado, você é separado por Deus, reavives este dom. Paulo estava dizendo: levante a sua cabeça, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, nem de medo. Por quê? Porque Timóteo estava desfalecendo, porquanto o seu mestre ali, daquele que o ganhou para Jesus, estava preso, iria morrer. Ele poderia também ser levado à mesma condição de Paulo, e ele desfalece com medo, com covardia.
E Paulo então escreve para Timóteo: reavives o dom que há em ti, que foi lhe dado pela imposição das minhas mãos e do presbitério. Comece a fazer com que essa fé seja operosa, a fé que você herdou de sua mãe, de sua avó. Levante a sua cabeça. Faça a obra de um evangelista. E não se envergonhe de mim nem do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Timóteo. Muitos estão vivendo assim, desfalecidos, mas estão pedindo: Deus faz isso. Não, é você, meu querido. Você que tem que levantar a sua cabeça com pujança, fazer com que o sangue comece a correr mais forte nas veias. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, vive. Ele disse: estive morto, mas eis que vivo para todo sempre. É misericordioso, complacente. Ele entende a minha situação e a sua situação, mas ele não permite de maneira nenhuma o desfalecimento. Tem de bom ânimo, diz o Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. O desfalecimento também, querido, pela análise racional, conclusiva, de uma obra muitas vezes inglória, pode levar ao desfalecimento. Esse é terrível, o desfalecimento por analisar de maneira racional e depois concluir de que, na verdade, a obra não vale a pena fazer, não vale a pena mais trabalhar para o Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 1, Elias, que foi ficar enlocado lá no Monte Horebe. O desfalecimento, pelo medo, pela covardia, pela frustração, pela decepção consigo mesmo. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor sabe. Ele sabe e conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Timóteo levantou a cabeça. Elias, Deus foi buscá-lo. Ponha-te de pé aqui fora, na minha presença, Elias. A análise que você fez está errada, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. A obra continua. E com Pedro, ele foi em busca de Pedro no mar da Galileia. Foi. Não pegaram nada. Jesus disse: lance a rede à direita do barco. Eles assim o fizeram. E a rede, com 153 grandes peixes, não se rompeu. E João disse: é o Senhor. E Pedro pula do barco no mar e vai nadando até a praia. E os demais chegam arrastando as redes. Lá estava o pão, o peixe. Eles vinham de jantar. Enquanto saboreavam aquilo que o Senhor havia preparado, ninguém dizia nada. Mas o coração de Pedro estava acelerado. E Jesus o chama de parte, porque Jesus não é de constranger ninguém. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por que está voltando à vida velha, Pedro? Por quê? Deixou que a sua fé desfalecesse, mas eu orei por ti. Ela não desfaleceu, ela está ardendo dentro do seu peito. Você está apenas frustrado, Pedro. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Foi para isso que eu te chamei, Pedro. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Então apacente as minhas ovelhas, Pedro. O Senhor foi em busca de Pedro. E nesta manhã, Deus está em busca da sua vida, querido. Com a mesma pergunta: tu me amas? Por mais frustrado, decepcionado, desfalecido na fé que esteja, por dentro esta fé ainda arde. E o Senhor Jesus, nesta manhã, está dizendo para você: tu me amas? Se verdadeiramente o amor está impregnado no coração, o mesmo amor que Deus derramou em seu coração, você vai responder: sim, Senhor, eu te amo. Ele diz: então, vá fazer o que eu te mandei fazer, e eu estarei contigo todos os dias,
até a consumação dos séculos. A sua fé não vai desfalecer, porque o Senhor é quem sustenta. Ele é o doador da fé. Levante a sua cabeça, reavives o dom que há em ti, porque o Senhor sabia da sua provação, mas Ele antecipou, Ele é o nosso intercessor, para que a minha, a sua, nossa fé não desfaleça. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus esteja a arder aí no seu coração, e que a partir de agora, você com a sua cabeça erguida, esteja realmente pronto ou pronta para servir e seguir ao Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, estaremos sempre com o Senhor. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se até lá Jesus não voltar. Avive-te.